Você quer passar no programa de estágio da Ambev, mas está com aquele medo de travar na hora da dinâmica ou da entrevista? Já imaginou ser reprovado a um passo da vaga só porque você não sabia se vender direito? Se você não quer perder essa chance, assista esse vídeo até o final, porque eu vou mostrar exatamente o que os meus alunos fizeram para serem aprovados nesse programa de estágio. Oi, gente, meu nome é Larissa, eu passei no processo seletivo da Ambev e hoje eu tô aqui para agradecer ao Márcio por todo o apoio, por todo o suporte que ele me deu durante toda essa etapa. A gente sabe que não é uma etapa fácil, né, que exige muita dedicação, muito estudo e assim, ele foi de longe muito fundamental ali para mim. Eu gostei muito da didática dele, do jeito que ele abordava os assuntos, né, ele trazia isso de uma maneira leve e na época eu tava procurando estágio. Só que assim, eu tinha uma dificuldade, né, de conseguir entender quais pontos eram essenciais para eu estar me destacando numa entrevista, né? O que eu poderia estar abordando, quais minhas experiências, né, seriam relevantes, seriam interessantes eu estar contando ali para o recrutador para despertar um certo interesse. Então, assim, eu sentia falta de algo mais personalizado para mim. E aí eu descobri a mentoria com ele. E a mentoria foi muito legal, porque a gente conseguiu abordar diversos pontos. Então, ele me ajudou a construir um pitch interessante, né? Na mentoria também ele faz algumas perguntas, né? Não só profissionais e acadêmicas, mas também um pouquinho mais sobre você, né? Quem é a Larissa? Para que ele consiga entender um pouquinho mais da sua história e a gente consiga trabalhar o seu discurso, em como você consegue se vender melhor ali pro recrutador, para você falar de uma maneira, né, que seja interessante ali para eles. Então, assim, foi muito legal, foi muito importante e um ponto, assim, foi, assim, despertou uma chavinha ali para mim foi quando eu também perguntei para ele. Eu tinha algumas dúvidas, né, antes de fechar a mentoria. Eu falei, Márcio, eu vou fazer a mentoria com você. E depois, como que é o pós, né? A gente tem esse suporte, até quando eu posso te mandar perguntas, eu posso te mandar mensagem perguntando se eu tiver com alguma dúvida ou falando sobre algum processo seletivo. E ele me respondeu assim: eu vou estar aqui para te ajudar até você passar no processo seletivo. Então, assim, a minha função aqui é realmente te ajudar a passar no processo seletivo. Então, você pode me mandar mensagem até lá, eu vou te ajudar e você vai passar. E quando ele falou isso, eu acreditei no meu potencial. Eu falei, não, eu realmente vou passar, eu vou fazer um vídeo que todo mundo fez, vou gravar esse vídeo porque vai dar certo. E realmente, hoje eu tô aqui gravando esse vídeo. Não imaginava que seria tão cedo que eu poderia estar passando no processo seletivo. Até, inclusive, eu prestei para uma vaga de estágio. E aí eu fui convidada a fazer parte de uma vaga já CLT, por ter conseguido desenvolver muito bem ali as conversas. E assim, isso não seria possível, né, sem muita dedicação, muito estudo, mas também com a ajuda do Márcio. Olá, gente. Aqui quem tá falando é o Guilherme. Eu fui um dos alunos aqui da mentoria do Márcio, né? E eu queria dizer que eu tô muito feliz e empolgado porque eu acabei de receber a notícia de que eu fui aprovado no estágio da Ambev. E sem dúvida o Márcio teve grande participação nessa aprovação, porque a partir do conteúdo dele, da ajuda que ele me deu durante a mentoria, eu aprendi a me conhecer melhor e mais, contar melhor a minha história, falar sobre mim, como me vender, a entender como que são as etapas, né, do processo seletivo, o que é pedido em cada uma, o que estudar sobre a empresa, o que sobre valores, sobre onde atua, concorrentes, enfim, toda a questão cultural da empresa, mas o principal e que eu considero um diferencial é o como você pode ser aberto a continuar conversando com ele mesmo depois da mentoria e ir alinhando e melhorando os pontos que vocês discutiram durante a mesma, com relação principalmente no meu caso a se conhecer e como se vender, como fazer o seu pitch, como escrever a sua história, como contar a sua história de uma maneira convincente. Então, não tenha dúvida que a mentoria do Márcio realmente ajuda e faz a diferença para quem está prestando esse tipo de processo seletivo. Então, meu agradecimento aqui, podem confiar tranquilamente no trabalho dele. Oi pessoal, aqui é a Thaísa e hoje eu vim falar um pouco de como foi minha experiência com a mentoria. Bom, já fazia algum tempo que eu tinha um sonho muito grande de estagiar na Ambev, mas eu sempre tinha muita dificuldade, participava dos processos seletivos, mas não avançava muito nas etapas, porque eu percebi com o tempo que eu tinha uma dificuldade muito grande, que era relacionada ao autoconhecimento.
Eu não conseguia ali descrever a minha história, a minha trajetória, de forma que fosse atrativa, de forma que as pessoas realmente conhecessem a mim, né? Além do meu currículo até. Então, quando eu percebi isso, eu procurei a mentoria e ela foi uma virada de chave para mim. Foi aí que eu comecei a entender um pouco mais sobre as minhas habilidades, tanto técnicas quanto interpessoais. E isso foi muito positivo para eu conseguir ir lá no processo seletivo, sentir segurança, falar sobre mim, conseguir mostrar de fato as minhas habilidades, o que eu poderia somar. E além disso, recebi excelentes instruções sobre como estudar sobre a empresa, se preparar para conhecer um pouco mais sobre o negócio e também conseguir mostrar aí, o processo seletivo, né? Mostrar que eu realmente conheço a empresa, conheço do negócio e tenho muito a somar. Então, foi muito positivo, eu estou muito feliz. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Keila. Eu fui aprovada em 2 processos de estágio nesse ano de 2023, no estágio da Suzano e no estágio da Ambev. E isso, né, se deu graças a muita dedicação, muito esforço, muito estudo, né, sobre a empresa que eu estava me candidatando. Mas também grande parte aí se deu graças à mentoria do Márcio. A mentoria eu vejo ela muito pra gente conseguir montar e criar a nossa história, né? A gente já sabe como é a nossa história e tudo mais, mas como que a gente vai vender essa história, né? E o Márcio, ele nos ajuda muito a construir essa história de forma que se torne interessante pra pessoa que tá ali nos assistindo, o gestor, as pessoas da RH. Isso é essencial pro processo. Bom, além também que eu acho que a mentoria ela me ajudou muito para enxergar potenciais e características minhas que eu já tinha, só que eu não conseguia levantar como um ponto tão importante a ponto de falar para outra pessoa. Então, foi muito interessante, eu compartilhei de várias histórias, vários momentos meus na minha jornada acadêmica, na minha vida também pessoal, e isso fez com que a gente montasse uma história super bacana. Também teve a preparação das dinâmicas, da etapa de entrevista, montagem de pitch, enfim, todo um processo. E para mim, o mais importante que eu achei nessa trajetória toda da mentoria com o Márcio foi que não foi só as 2 horas ali, né, que é o que ele oferece. É esse pós, né, depois da gente ter feito as chamadas de vídeo, ter feito todo esse contexto da história, de entender muito bem cada etapa, o Márcio ele sempre se teve ali muito presente, né, no WhatsApp, por ligação, a qualquer momento que você precisasse. E queria deixar aqui minha dica para vocês. Se vocês estão pensando, né, em fechar essa mentoria, fechem, vale a pena. É um valor, assim, gente, que vai compensar muito lá na frente. Não é nem sobre valor, entendeu? É um investimento que você vai fazer na sua vida, o que você quer pra sua vida, você vai investir nesse momento. Um pequeno investimento de muita coisa que você vai conseguir lá na frente. E é isso. Tchau. Eu sou o Márcio Ferreira, eu já preparei mais de 1.250 alunos e centenas deles já foram aprovados para mega empresas como a própria Ambev, a Raizen, a Coca-Cola, o Itaú, Suzano, entre diversas outras. E eu posso preparar você. Através do meu curso ou da minha mentoria, você vai saber tudo o que precisa em relação a fazer uma apresentação de impacto, a saber o que fazer durante a dinâmica para você se destacar e, claro, saber responder cada uma das entrevistas. E o melhor, você pode estar pronto em menos de 3 horas. O link com desconto está aqui na descrição. Clique agora e se inscreva, porque a Ambev não vai te esperar. Ou você entra no jogo agora, ou vai ter que esperar até a próxima temporada. Oi pessoal, meu nome é Rafaela e eu passei no processo seletivo da Ambev e grande parte dessa conquista foi graças ao Márcio e à sua mentoria. Bom, contando um pouquinho sobre o processo, eu tinha feito a primeira etapa, que era a entrevista com o RH, eu tinha passado e estava procurando pessoas e dicas, vídeos, né, que pudessem me ajudar para a próxima etapa, que era da dinâmica. E nisso eu encontrei os vídeos do Márcio e já logo quis fazer a mentoria com ele. Bom, e foi uma surpresa muito grande, porque a conversa com ele foi ótima, ele me passou muitas dicas, muitos conhecimentos e eu consegui contar para ele um pouco sobre as minhas experiências profissionais e pessoal e logo ele com muita facilidade conseguiu montar junto comigo um pitch muito estruturado e com muita relação também com a cultura da empresa, que isso é uma das coisas mais importantes. Então foi muito legal fazer a mentoria com ele, eu gostei muito
fez muita diferença. Eu saí da mentoria muito mais confiante e segura para as próximas etapas. E também eu falo que um diferencial do Márcio, que foi uma das coisas que mais fez a diferença também, foi que desde o início ele sempre acreditou em mim e ele sempre estava torcendo e me apoiando. Então a gente sempre ficou em contato nas outras etapas, nas próximas etapas da dinâmica, e ele sempre estava apoiando, torcendo, perguntando como tinha sido e sempre dando dicas, contando experiências de outras pessoas. Então isso me tranquilizava muito e me deixava também mais segura ainda. Então eu fiquei em contato com ele até depois do processo de admissão, até quando eu comecei, ele sempre estava me perguntando como tinha sido, e isso realmente fez muita diferença. Então, eu deixo aqui a minha gratidão para o Márcio, porque foi muito graças a ele que eu conquistei essa minha tão sonhada vaga na Ambev. E também deixo aqui a indicação, se alguém estiver passando por algum processo seletivo ou alguma etapa, tenho certeza que o Márcio pode te ajudar da melhor maneira possível. Então, meu muito obrigada, Márcio.